Pessoal, vamos resolver então as próximas 10 questões aí da semana 8, dia 5, parte 2 das atribuições do Presidente da República. Primeira questão: dispor sobre a organização da administração federal é atribuição privativa do Presidente da República. Certo ou errado? Certo. Que somente poderá ser exercida pelo próprio ou durante seus impedimentos por quem o substituir na presidência, vedada a delegação. Pode ser delegado? Pode. Ok? Vamos ver que pode ser delegado. Compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto, organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar no aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos, e também dispor sobre decreto de extinção de funções ou cargos públicos quando vago. Parágrafo único: poderá delegar. Então aí, por exemplo, o inciso 6º, que a gente viu agora, a quem? Aos ministros de estados, ao PGR ou ao AGU, ok? Então, vedada a delegação, está incorreta aí. Questão 12. Com o objetivo de organizar a administração federal, o presidente da República pode, mediante decreto, extinguir cargo público quando vago, bem como órgão público. Órgão público não. Órgão público não pode. Ele pode dispor, então, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar condição, quando não implicar aumento de despesa, nem criação, nem extinção de órgãos públicos. Então, mediante decreto, eu não posso extinguir nem criar órgãos públicos. 13. Compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo ao Congresso Nacional. Certo? O artigo 84, TVU 84, inciso 8º. Questão 14. Compete ao presidente da República, em caráter privativo, prover os cargos públicos federais na forma da lei, podendo essa atribuição ser delegada aos ministros de Estado, ao PGR ou ao advogado da União, geral da União. Ok? Ok. Os quais deverão observar os limites traçados nas respectivas delegações. É o que está previsto aí no artigo 84. Inciso 25. Prover, compete privativamente ao presidente da República prover, e nesse caso aqui ele pode ser o que? Poderá ser delegadas as atribuições mencionadas aqui no inciso 25, primeira parte, que é o que? Prover, ok? E a segunda parte, extinguir, não pode? Pode, porque está no inciso 6º. Aos ministros de Estado, ao PGR e ao AGU. Ok? Então, correto. 15. O presidente da República pode dispor sobre a organização da administração pública por decreto autônomo. Perfeito. Dispensando o exame pelo Congresso Nacional quando não ocorrer aumento de despesa ou criação ou extinção de órgão público. Ok? É por decreto mesmo, ó, mediante decreto, organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Correto, portanto. Questão 16. Seria incompatível com a Constituição Federal projeto de lei apresentado por deputado federal que determinasse transferência da sede da ANS para Brasília. Correto. Por que está correto? Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, a organização e o funcionamento de quem? Da administração federal, quando não implicar aumento de despesa em criação ou extinção de órgãos públicos. Então, a competência competir aí a quem? Ao presidente da República e não ao deputado. 17. Essa 17 aqui eu achei uma sacanagem. Porque se um decreto, esse pautar aqui, ó, se um decreto do presidente da República transferir para a ANS competências que sejam atualmente atribuídas ao Ministério da Saúde,
e se essa modificação não implicar em aumento de despesa, tal decreto será constitucional. Eu acho temerário essa questão aqui trazer como correta, certo? Que ele se baseou aqui, compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto a organização e funcionamento da administração pública federal aí, ou administração federal, quando não implicar no aumento de despesa em criação ou extinção de órgãos públicos. Por que eu acho temerário? Tá, o Ministério da Saúde está aqui e a ANS está vinculada aí ao Ministério da Saúde. Está saindo parte da competência dela vindo para cá. Por que eu acho temerário? Porque tem algumas competências, certo? As principais, as mais as essenciais, vamos dizer assim, as que configuram aí a característica do órgão como competências derivadas da lei, certo? Sendo competências derivadas da lei, como que um decreto vai poder alterar? Ele só pegou só a literalidade desse artigo aqui para dizer que, opa, não implicou mesmo em aumento de despesa, então pode dispor mediante decreto. Eu acho temerário responder desse jeito, mas o CESP colocou que estava certo aí, ok? Eu acho que essa questão caberia recurso aí. Mas vamos lá. Questão 18. Como são irrenunciáveis, olha só, todas as atribuições privativas do presidente da República previstas no texto constitucional não podem ser delegadas a outrem. Todas não. Podem ser delegadas algumas aí a quem? Ao ministro de Estado, ao AGU e o PGR. Exemplo: prover cargos públicos, ok? Extinguir quando vagos. Então, por meio de decreto autônomo, por meio de delegação, perdão, você pode fazer isso. Então, a questão está incorreta. 19. Cabe ao presidente da República, na condição de comandante do Supremo das Forças Armadas, nomear comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E ao ministro do Estado de Defesa, cabe, mediante lista da escolha apresentada pelos comandantes das três forças, promover oficiais generais. Não. Cabe ao ministro? Não. Vai caber ao presidente. E nomeá-los para cargos que lhes sejam privativos. Também é função aí, competência privativa do presidente. Artigo 84.13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica e promover aqui, ó, seus oficiais generais e nomeá-los para cargos que lhes são privativos. Então, errado, não cabe aí ao ministro da Defesa, mas tão somente ao presidente. Questão 20. No exercício do poder regulamentar, compete ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a criação e a extinção de órgãos. Mediante decreto, eu posso criar órgão? Posso extinguir órgão? Não. Está errada a questão, portanto. E assim terminamos aí rapidamente aí as questões aí, que elas são questões que são repetidas aí da primeira bateria. Ficou fácil, beleza? Um abraço e vamos para a próxima.